Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar? E nós vamos fazer deste tempo um tempo de oração, tá certo? Então, queria que nos esforçássemos para viver este momento. Porque a graça de Deus passa por nós e muitas vezes nós deixamos que ela passe. Que nos é oferecida gratuitamente, somente por amor. E muitas e muitas vezes nós desperdiçamos estas graças. A nossa fundadora diz assim: Jesus passa com a sua bandeja e o inimigo de Deus também passa com a sua bandeja por nós, várias vezes durante o dia. Nós vamos escolher qual bandeja nós queremos pegar. Aquilo que nós queremos absorver, aquilo que nós queremos nos alimentar. Nos é oferecido. E nós temos que escolher. E nós temos que saber o que escolher. E se Jesus nos convidou para este retiro, a cada um de nós que aqui estamos, também a nós, missionários, foi um convite de Jesus. Porque Jesus queria tocar o coração da irmã Camila também, nestes dias. Porque precisa fazer em mim também grandes coisas, grandes obras. Porque eu também necessito ser tocada pela sua misericórdia. Então, convido você a fechar um pouquinho os seus olhos. Eu sei que é difícil dizer isso nessa hora, pode ser um pouco tentador para darmos um cochilo, não é? Darmos assim uma sesta. Mas vai ser rápido, tá bem? Mas que vocês vão escutar esse refrão. E nós vamos assumir nas nossas vidas esta verdade. De querermos neste momento contemplarmos a misericórdia de Deus. Este grande atributo. Alguns teólogos dizem o maior atributo de Deus é a sua misericórdia. O seu amor por nós. E que você possa olhar na sua vida. Quantas vezes você foi tocado pela misericórdia de Deus. Que a misericórdia foi ao seu encontro. Vou contemplar a tua misericórdia. Vou contemplar a tua misericórdia. Vou contemplar a tua misericórdia. Vou contemplar a tua misericórdia e encontrar-me contigo aos pés da tua cruz, mergulhar em tuas chagas, aprender o que é o amor. Vou contemplar a tua misericórdia, a tua misericórdia. Vou contemplar a tua misericórdia. E o Salmo 135 vai nos dizer assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna.
Louvai o Deus dos deuses, porque sua misericórdia é eterna. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia... Só Ele operou maravilhosos prodígios, porque sua misericórdia é eterna. Ele criou os céus com sabedoria. Por quê? Ele estendeu a terra sobre as águas. Ele fez os grandes luminares. O sol que domina os dias, porque sua misericórdia é eterna. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque sua misericórdia é eterna. Ele feriu os primogênitos do Egito. Ele tirou Israel do meio deles. Graças à força de sua mão e ao vigor de seu braço, porque a sua misericórdia. Ele dividiu em dois o mar vermelho. Por quê? Ele fez passar Israel pelo meio dele. Ele precipitou no mar vermelho o Faraó e seu exército. Ele conduziu seu povo através do deserto. Ele abateu grandes reis, porque sua misericórdia. Ele exterminou reis poderosos. Seom, rei dos amorreus, porque sua misericórdia. E Og, rei de Bazã, porque sua misericórdia. E deu a terra deles em herança, porque sua misericórdia. Como patrimônio de Israel, seu servo. Em nosso abatimento, ele lembrou-se de nós. E nos livrou dos nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Sua misericórdia. Louvai o Deus do céu. Amém. Que lindo. Esse salmo conta a história do povo de Deus, mas também conta a minha e a tua história, não é? De modo muito particular. Porque se nós formos lembrando, desde o início da nossa vida, nós também poderíamos escrever um salmo como esse. Sim ou não? Sim? Sim, poderíamos. Desde o nascimento, da concepção. Cada um tem uma história diferente, mas todos nós fomos tocados pela misericórdia de Deus. Cada um de nós, nas nossas casas, na nossa família, com a nossa história, com as nossas dificuldades, com a cruz de cada dia, fomos tocados pela misericórdia. Mas teve aquele dia que, de uma maneira muito especial, talvez assim mais forte, essa misericórdia nos alcançou, nos tocou. E quando fomos tocados pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, houve em nós aquilo que nós chamamos de conversão. E Jesus, no seu amor, vem revelar-nos a sua misericórdia. Ele vem nos mostrar quanto Ele nos ama. Mas nós não vemos isso somente com as revelações de Jesus a Santa Faustina, que nós vamos falar. Mas vemos isso desde que Deus tudo criou por nós. Será que a criação não é um ato de misericórdia de Deus? Um ato de amor? Sim, um ato de grande amor. Mas ainda mais do que a criação, que foi um ato de grande amor por nós, foi o fato de Deus
sendo Deus, vir até nós, se fazer homem como nós, se encarnar por amor a nós, para nos resgatar. Porque o que aconteceu? O Daniel falou um pouquinho. O homem pecou. O homem já estava muito abaixo de Deus, não é? Claro, Deus é Deus, então está acima de tudo. Mas criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele não criou os anjos à sua imagem e semelhança. Não criou os animais à sua imagem e semelhança. Ele nos criou à sua imagem. Mas quando nós deixamos que o pecado entrasse nas nossas vidas, ainda ficamos mais abaixo. Decaímos muito, não é? Porque tínhamos um estado pleno de amor, de liberdade, de intimidade com Deus, de estar face a face. E nós rompemos esta aliança com o pecado. Deus já sabia que o homem iria pecar? Quando ele criou? Já sabia. Mas ele desistiu de criar? Não. Então, no plano de amor de Deus, Ele quis nos criar. E apesar do nosso pecado, da desobediência, da soberba, Ele quis assumir a nossa natureza humana. E a encarnação é uma prova de grande amor de Deus. Ele quis ser como nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. O pecado não tocou Jesus. Ele não pôde negar o amor. Porque cada vez que nós pecamos, é uma negação que nós fazemos ao amor de Deus, à misericórdia de Deus. Mas além de se encarnar, se não fosse o bastante, Deus se fazer homem como nós, assumir esta nossa natureza tão cheia de tantas coisas, não é? Meu Deus. Desta humanidade, Ele quis nos redimir. Então a redenção, o sacrifício, o assumir em si as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados. Deus se fazer vítima, se imolar por nós no sacrifício da cruz. Tá vendo essa cruz? Essa cruz é muito bonita, não é? Linda. Eu tenho uma dessa também. E ela é muito forte, não é? Porque talvez se aproxime um pouco mais. Mas era muito mais do que isso. Muito mais. O corpo de Jesus era todo uma chaga. Talvez todas as feridas se juntaram e se tornou uma só. Da cabeça aos pés, Jesus estava todo flagelado. Por quem? Por quem? Eu não gosto de falar só por nós. Hã? Sim. Mas às vezes fica assim muito geral, não é? Nós podemos dizer assim, foi por mim. Foi pelos meus pecados. Foi as minhas infidelidades. Foi as minhas transgressões. Foi as vezes que eu neguei o amor que Jesus assumiu e me redimiu na cruz.
E a cruz é o maior ato de misericórdia de Deus por nós. Porque nós já não merecíamos. Santo Agostinho diz assim: é claro que a criação foi muito grande. Criar do nada, sol, lua, mar, estrelas, terra, animais, isso é algo muito grande. Só Deus podia fazer isso. Mas tornar um réprobo, um reprovado, um ímpio em justo, novamente, isso foi muito maior. Um pecador em um eleito, em um filho do céu. Nos abrir novamente a possibilidade de termos a eternidade com Deus. Isso sim. Esse sim é um ato de grande misericórdia de Deus. E a misericórdia, esse atributo de Deus, né? A misericórdia é ter compaixão do coração do miserável. É Deus que tem compaixão de nós. E é Deus que nos ensina a ter compaixão dos nossos irmãos. Porque Ele nos mostrou tudo o que nós devemos viver. Sim ou não? Nosso grande modelo. Ele nos ensinou a nos doarmos, a nos entregarmos, sem pedir nada. Mas como é que nós devemos pagar o amor? Qual a moeda de troca do amor? O amor. Amor com amor se paga. Então não deveríamos nós retribuir este amor para com o nosso Deus? Retribuir este amor que nós recebemos gratuitamente, sem merecermos. Repito, Ele fez de ímpios justos. Ele fez de nós eleitos. Nos deu a chance de vivermos a santidade. E escolhe uma pequenina. Como sempre, Deus escolhe os pequeninos. Se observarmos bem, muitas vezes que Deus foi se revelando, que foi mostrando aquilo que Ele queria que nós vivêssemos, porque ainda não tínhamos despertado totalmente. Tudo está dito na palavra de Deus, não é? A revelação foi completa em Cristo Jesus. Mas nós somos... Ai, como nós temos a cabeça dura. Nos é orientado, nos é mostrado que aqui é uma parede. Cuidado que aqui é uma parede. Cuidado que aí é uma parede. Mas a gente quer ir ao encontro da parede. Bater a cabeça na parede, não é? Cabeça dura. E Ele escolhe uma pequenina. Helena. Sabiam que o nome dela era Helena? De batismo. E desde muito cedo foi tocando o coração daquela menina. Uma polaca. De uma aldeia bem pequenininha. A mãe fazia queijo. O pai era agricultor. Como muitas histórias aqui parecidas, não é? Mas aquela menina, desde muito cedo, descobriu o amor de Deus. Aprendeu com os seus pais. E apesar das dificuldades, que foram muitas,
ela conseguiu corresponder ao chamamento de Jesus. Ela até tinha desistido, porque como os pais dela eram pobres, não tinham o dote necessário para que ela entrasse no convento, já que Deus a chamava a ser religiosa. Ainda bem que não precisou de dote também para que eu acho que eu também não ia ter, não. Mas ela não desistiu. Apesar, há um tempo ela ficou assim, um pouco, pronto, já que não dá. Tem até que ela conta no seu diário, não é? Estava numa festa e Jesus aparece para ela todo chagado. E diz uma frase assim: até quando me desiludirás? Até quando? Mas ela saiu daquela festa, arrumou as coisas dela e foi. Sem pensar muito, sem falar com ninguém. Foi fazer a vontade de Deus. E conseguiu. Entrou no convento e, muito novinha, não é? Assumiu o nome de Faustina. Agora já chega, né? Helena, assim, estava um pouco sem saber, né? Faustina. E essa irmã Faustina, tão simples, trabalhava nas coisas mais simples do convento. Fazia pão, né, irmã Cristina? Trabalhava na padaria, trabalhava no meio dos tachos, as panelas assim pesadas. Até uma vez ela dizia que tinha muita dificuldade de carregar uma panela com batata, muito, muito pesada. E uma vez Jesus transformou aquelas batatas em rosas. E ela viu e fez com muita facilidade, não é? Que eram rosas, eram leves. Transformou. E quando Faustina tinha apenas 27 anos, no dia 22 de fevereiro de 1931, ela tem uma visão. Ela vê Jesus assim, vestido assim, com 2 raios que saem do seu peito. E Jesus pede que esta imagem seja pintada. Essa aqui não tem, mas ele diz que quer que abaixo tenha uma frase: Jesus, eu confio em vós. E quer que seja instituída uma festa em honra da sua divina misericórdia. E ele explica: quero que seja no 2º domingo, depois da Páscoa, a festa da minha misericórdia. E durante a vida de Faustina, que não foi assim muito longa, ela tinha 33 anos, novinha, né? 33 anos, Jesus foi se revelando a ela. Foi mostrando, foi pedindo, foi convidando Faustina a mergulhar na misericórdia. A perceber como era grande a misericórdia de Deus. E que ela falasse, que ela transmitisse esta mensagem da sua divina misericórdia. E a misericórdia divina, Deus se inclina para nos amar. Talvez para mostrar a mim e a você que a misericórdia dele é muito maior que o nosso pecado. Porque o que acontece? Muitas vezes, acho que a irmã dizia, não sei se foi uma conversa ontem que nós tivemos no jantar, que muitas vezes quando nós, que já temos alguma caminhada, que vamos participando de alguns retiros, e mesmo assim às vezes nós caímos, né?
Podemos cair no desespero e pensarmos que já não há misericórdia para nós. E isso traz uma grande tristeza ao coração de Jesus. Porque Jesus diz assim a Santa Faustina: ainda que que os seus pecados, repete, não é? Como ele diz na sua palavra, né? Sejam como escarlate, mergulhe na misericórdia de Deus. E ele ensina uma coroa ou um terço. O terço da divina misericórdia que nós rezamos. Acredito que depois do terço de Nossa Senhora seja o terço mais rezado em todo o mundo, né? O terço da misericórdia. E antes ele fala da hora da misericórdia. Ele fala da hora da misericórdia, que é às 3:00. Porque foi a hora que Jesus morreu na cruz. Onde a misericórdia na redenção aconteceu. O texto da misericórdia pode ser rezado a qualquer hora, não é? Mas ele pede que às 3:00 se faça um momento de oração. Aonde você estiver. Se você estiver no campo, se você estiver no seu trabalho, se você estiver no estudo, se estiver viajando, mas que às 3:00 todos recordem do seu sacrifício de amor e que recorram à sua misericórdia. E ele ensina também o terço da misericórdia e tem grandes promessas para aqueles que rezam o terço da misericórdia. Eu vou dizer só algumas. O Diário de Santa Faustina, cadê? Pega aí, meu filho. Olha só que maravilha. Obrigada. Tá aqui, não é? Já viram, né? Tem muitas edições. É grande, né? E Jesus vai falando, em muitas dessas páginas, é o próprio Jesus que fala, né? E Santa Faustina corresponde a esse amor e a essa misericórdia. E ele diz assim: aqueles que rezam o terço da misericórdia serão envolvidos pela minha misericórdia. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que rezam este terço. Que lindo, hein? Jesus se inclina, se comove, porque vê os seus filhos reverenciarem a hora que ele se sacrificou. Recorrerem à sua misericórdia, não pararem no vosso pecado. Pedir a Deus: tende misericórdia, Senhor. Tende compaixão de mim, mas tende compaixão deste mundo. Como é a resposta do texto da misericórdia? Tende misericórdia de nós e de todo o mundo. Vai além daquilo que me circunda, não é? Aquilo que está aqui à minha beira, não é? Vai muito mais. Nós vamos clamar a misericórdia de Deus por toda a humanidade. Tem uma bem-aventurança que fala-nos disso, não é? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem disse isso? Hã? Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos. Jesus vai nos ensinar a sermos misericórdia. Porque é muito bom a gente querer que Deus tenha misericórdia de nós. Nós queremos, não é? Sim. Ai de nós se não fôssemos a misericórdia, não é? Se não fosse a misericórdia, quem se salvaria? Se não fosse essa misericórdia de Deus que nos dá uma nova oportunidade, o que seria de nós? Mas nós devemos corresponder a essa misericórdia, como dizíamos. E ele vai nos dizer que nós também sejamos misericórdia. Em São Mateus 25, vai nos dizer assim:
Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai. Quem quer ouvir isto? Eu quero. Eu quero ouvir isso, viu? Vinde, benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, tive sede, era peregrino, me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo e na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda. Isso nós não queremos ouvir, não é? Pois não? Retirai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isto a um destes pequeninos, foi a mim que eu deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Está aqui um itinerário, não é? Nós sabemos, até quase dissemos aqui de cor, não é? Sabemos, mas vivemos? Mas vivemos? Ainda estamos longe de ser misericordiosos. Queremos alcançar misericórdia, mas nós não vivemos a misericórdia. Mas Jesus nos apontou, não é? E ainda existem as obras de misericórdia espirituais, que são muito importantes. Dar bons conselhos. Será que nós damos bons conselhos? Ou será que nós omitimos? Quantas vezes nós omitimos? Vimos o erro e simplesmente fazemos vista grossa, não é? Aqui fala isso também? Lá no Brasil fala assim, vista grossa. Parece que não é, não é comigo, não é? Não me toca. Corrigir aqueles que erram é uma obra de misericórdia. Rezar pelos vivos e pelos mortos é uma obra de misericórdia espiritual. Tivemos o ano da misericórdia há pouquinho, não é? Foi tantas vezes falado, né? Com certeza aqui na paróquia falou, na vossa paróquia deve ter falado. E será que nós acolhemos esta bandeja que passou à nossa frente? Podemos hoje, não é? Podemos hoje despertarmos para esta misericórdia de Deus. Às vezes, se acha que há uma grande contradição. Porque pensamos que se Deus é misericordioso,
quem se condenará? A misericórdia não anula a justiça de Deus. Não anula a justiça de Deus. O Evangelho vai nos dizer que há uma separação. Sim ou não? Ovelhas e cabritos. Vai haver essa separação. Mas será que Deus não deu a oportunidade àqueles cabritos de se converterem? De encontrarem com a misericórdia? Sim, deu. Mas Deus é justo. Os teólogos dizem assim que a justiça, como se a misericórdia fosse uma árvore, e a justiça é um dos ramos da árvore da misericórdia. Deus não deixa de ser misericordioso quando aplica aquilo que é justo. Por exemplo, e às vezes isso causa um pouquinho de inquietação em algumas pessoas, mas quando nos vem alguma contrariedade, uma doença, a justiça de Deus está sendo também aplicada como um remédio, como um medicamento do céu. Mas é claro, nós não sabemos muitas vezes acolher. E saber que talvez por aquele meio, o Senhor esteja me dando a oportunidade de me justificar, de pagar a minha dívida. Ou de ajudar a outros a terem o mesmo. Ele dizia assim a Santa Faustina, e dizia também Nossa Senhora aos pastorinhos, que se sacrificassem pelos pecadores. Santa Faustina teve uma contrariedade e ofereceu a Jesus. Disse: Jesus, que seja salvam almas por esta contrariedade. E Jesus fala a ela: sim, mas é necessário também o sacrifício. E Santa Faustina, como também a vossa próxima, portuguesa como vós, né? E minha querida amiga Alexandrina de Balazar, se oferece como vítima, oferece os seus sofrimentos, que eram muitos. A Alexandrina dizia que só de virar ela de posição na cama, ela ficou acamada há mais de 30 anos, desde os 19 anos. Ela sentia dores como se tivesse sendo toda enfiada agulhas nela. Mas ela oferecia pelos pecadores. Porque foi muito mais do que os pecados dela. Coitadinha. Uma menina tão simples da aldeia. Mas que sofreu tanto. Mas que fez do sofrimento dela, unido a Cristo, redentor. Foi uma obra de redenção. Ajudou a mim e a ti também. Antes de eu vir aqui para Portugal, um missionário rezava por mim e ele dizia, né? A Beata Alexandrina vai lhe ajudar nesta sua missão. E verdadeiramente, como ela me ajudou. Estes 5 anos e meio que eu estou aqui em Portugal. E que vai continuar me ajudando, porque agora eu vou para outra missão. Essa é quase a minha última missão aqui em Portugal. Não sei se deve ser a última. Dia 6 eu estou viajando, né? Com a graça de Deus. Mas como a Alexandrina me ajudou, com o seu exemplo, com o seu silêncio, com o oferecimento do seu sacrifício. Ela dizia assim que ela tinha um sorriso enganador. Porque ela sofria muito, mas ela estava sempre sorrindo. Ela sempre transparecia esta alegria. Mesmo em meio das suas dores. E ela agiu com misericórdia. A Jacinta, Santa Jacinta,
dizia assim: não quero que nenhuma alma se perca. Por isso, tudo oferecerei. E nós sabemos alguns dos sacrifícios que os pastorinhos ofereceram. E eram crianças. Pequenos, mas grandes. Grandes no amor. Grandes na misericórdia, porque tiveram compaixão do seu próximo. Então, sabemos que a justiça não é algo que é contra a misericórdia. Não. De forma alguma. A justiça é misericórdia de Deus. Quando ela é aplicada para nós. Por isso, quando vier a cruz, o que nós devemos fazer? O que ele disse? Jesus. Quem quiser seguir-me, toma a sua cruz. Abrace a sua cruz. Vocês já assistiram o filme da Paixão de Cristo? Do Mel Gibson? Sim? E tem a parte que Jesus abraça a cruz, não é? Quando a cruz é oferecida, ele abraça a cruz. E um dos ladrões, ele fala assim: é um louco. Ele está abraçando o objeto que vai lhe matar. Mas ele abraça a cruz. Ele ama a cruz, porque a cruz vai ser uma ponte. A cruz não vai ser o fim. Vai ser muito dolorosa. Será que foi fácil para Jesus? Não. Verdadeiro Deus, mas verdadeiro homem. Será que foi fácil para a Virgem Maria ver o oferecimento do seu filho? Não. Nossa Senhora também foi crucificada na sua alma. Eu não sei aquilo que vocês sofrem hoje, a cruz que hoje pesa no vosso ombro, mas nosso Senhor sabe. Mas eu convido a vocês a oferecerem, a abraçarem a vossa cruz, como eu também devo abraçar a minha. E lembrar da misericórdia. E lembrar que eu também devo me oferecer como Jesus se ofereceu. Porque a mim foi dado tudo. Jesus nos deu tudo. Nos deu esta oportunidade. Nos deu a graça de termos os sacramentos, de termos a igreja. A igreja que nasce do lado aberto de Cristo. E nos dá a graça do batismo. Nos dá a graça da confissão. Católicos, acordem. Não desperdicem a graça da confissão. Não façam dela um peso. Uma vez no ano, tenho que me confessar. Mas eu não mato, não roubo. Acho que eu nem tenho pecado. Meu Deus. Ferimos tanto o coração de Deus. Com as nossas infidelidades, com os nossos pensamentos, com as nossas murmurações, com os nossos julgamentos. E fazemos isso todos os dias. E ainda temos a ousadia de dizer que não pecamos. Mas o Senhor nos deu a graça de termos a confissão. Não fique andando, carregando o peso do pecado, que somente te arrasta para o chão. Lembra que o Arnaldo dizia? Devemos ter medo do nosso pecado, porque é ele que me conduz ao inferno. Então, amados, vamos nos voltar à misericórdia do Senhor. Sim, e abraçar os meios que a misericórdia nos deu. Confissão. E depois, outro grande presente do Pai para nós. Jesus se fez
pão, fez que o pão se tornasse a sua carne para ser o nosso alimento. Aonde mais nós poderíamos encontrar Jesus na Eucaristia? Você pode procurar em todo o canto, mas só vai encontrar na Igreja de Cristo. É a Igreja Católica que vai nos oferecer o banquete, o grande banquete, que é o corpo e o sangue de Jesus. Com um coração limpo pela confissão, vamos ao encontro de Jesus na comunhão. É aquilo que nos fortalece. O que nos enche mais de Deus? Qual é a oração mais forte? É a do padre não sei o quê? É daquele missionário não sei das quantas? Não. É Jesus na Eucaristia. É Jesus que se oferece por nós. É Jesus que se faz alimento. É Jesus que nos dá forças. Através da Eucaristia. Jesus, através do anjo de Portugal, vai dizer que sofre sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido no Santíssimo Sacramento. E ele pede aos pastorinhos, depois que dá a comunhão: consolai o vosso Deus. É grande, não é? Eu, uma pecadora, poder consolar o meu Deus cada vez que eu comungo. Seja a comunhão sacramental, como também a comunhão espiritual, que nós podemos fazer várias vezes. A Beata Alexandrina era um grande exemplo disso. Ela fazia muitas comunhões espirituais. Além de ter vivido os últimos 13 anos e 7 meses de sua vida somente da Eucaristia. Somente da comunhão. Porque não é qualquer pão. A Eucaristia é o corpo de Cristo. E é o que nos sustenta, é o que nos dá a vida. Por isso, não sejamos indiferentes. Não é a mesma coisa ir ou não à Santa Missa. Não é a mesma coisa comungar ou não comungar. Tenhamos este amor a Jesus, esse verdadeiro amor. Busquemos a Jesus, que está no sacrário, lá da nossa paróquia, lá da tua aldeia, talvez sozinho, por tanto tempo, sozinho. Onde estão as almas adoradoras? Onde está o nosso amor a Jesus? Será que nós só temos amor a Ele quando nós estamos aflitos ou necessitados de algo? É aí que nós lembramos. Porque vamos dizer a verdade. Muitas vezes nós agimos assim. Lembramos, recorremos quando nós temos alguma necessidade. Ainda bem que temos muitas, não é? Mas como ainda é pequeno o nosso amor. Como nós podemos crescer no amor? No amor a Deus. E amando assim a Deus, amarmos o nosso irmão com o amor de Deus. Porque aí isso é caridade. Caridade não é simplesmente eu dar um prato de comida. Porque isso até os inimigos de Deus fazem. Campanhas, distribuem alimentos, mandam contêineres para a África. Aquilo é caridade?
Por amor a Deus, sim. Santa Madre Teresa de Calcutá dizia isso, né, às suas filhas. Eu encontro a Jesus nos pobres. E eu faço por amor a Jesus. Por amor a Jesus, eu cuido. Por amor a Jesus, eu me sacrifico por eles. Isso é caridade. É a vivência do amor no seu mais alto nível. Então, nós que temos tudo, temos o sacrifício redentor de Jesus, temos os sacramentos, a confissão, a comunhão, temos a nossa mãe, a Virgem Maria, que vai se revelando, que vai se mostrando, que vai desejando nos ajudar neste caminho, nos alertando como mãe. Que vai nos pedir a oração. Rezem o terço todos os dias. Rezem o rosário. Se alimentem da palavra. Façam o jejum. Tantas coisas. Nossa mãe vai nos mostrando. Vamos acolher. Vamos acolher isso que o céu nos oferece. Com facilidade nós vamos acolhendo aquilo que o mundo vai nos oferecendo. Cada vez que você recebe um videozinho aí no seu telemóvel, que você sabe que aquilo não é bom, mas você dá a audiência ao inimigo de Deus e vai manchando a tua alma, os teus pensamentos, com aquilo que não vai te ajudar em nada. Quando fazemos isso, pegamos que bandeja? Vamos perceber que isso é concreto em cada dia. Vamos saber aquilo que nós devemos renunciar e aquilo que nós devemos abraçar. Já não dá mais para ficarmos nesse meio termo. Ou nós nos decidimos por Cristo, ou nós tomamos consciência da nossa fé. Ou quando o vento forte soprar, nós não vamos conseguir ficar de pé. Mas se nós estivermos unidos à Virgem Maria, se nós escutarmos os seus apelos e atendermos, se nós estivermos no estado de graça, com a confissão sacramental, sem pecado mortal, se nós estivermos cheios de Jesus, na Eucaristia, nós vamos estar alicerçados na rocha. Se nós estivermos consagrados à Virgem Maria dentro do seu Imaculado Coração, teremos a certeza que o vento forte vai soprar, mas nós vamos estar unidos a Jesus. Não vamos negá-lo. Não vamos traí-lo. Os meios nos foram oferecidos. Agora é a nossa decisão. Sim, Jesus, eu quero abraçar os meios que o Senhor me concedeu. E viver isso concretamente a cada dia. E amar como o Senhor me ensina a amar. Diante de ti quero estar e aprender a amar e aprender a amar. Contigo aprender a amar, contigo aprender a amar. E eu convido a olharmos para esta imagem de Jesus. Todos conseguem vê-la? E Jesus vai dizer que
fere o seu coração a nossa falta de confiança, a nossa falta de abandono. Aquilo que nós entregamos, mas ficamos quase que puxando assim para nós. Vamos confiar a Jesus. Mais uma vez eu convido a fecharmos um pouquinho os nossos olhos, talvez seja mais fácil. E vamos oferecer a Jesus os nossos sacrifícios de hoje. A nossa miséria. Vamos confiar na sua misericórdia. Vamos pedir, Jesus, dai-nos a graça. O Senhor sabe como somos fracos. Como muitas vezes queremos olhar para trás. Porque tantas vezes nós já escutamos, tantas vezes nos foi dito. E ainda tantas vezes queremos voltar atrás. Queremos voltar às cebolas do Egito. Quando nos é oferecido maná. Vamos contemplar a tua misericórdia, Jesus. E que essa misericórdia toque os nossos corações. Que cada um de nós seja, neste momento, tocado por estes raios que saem do teu coração. Renova, Senhor, o nosso amor. Renova a nossa fé. Tu sabes, Jesus, que quando os ventos são contrários, muitas vezes nós vacilamos. Quantas vezes nós permitimos que as dúvidas vão enchendo os nossos corações. Quantas vezes nós não sabemos defender aquilo que é precioso. Quantas vezes nós somos omissos. Quantas vezes nós deixamos passar coisas importantes. Ajuda-nos, Jesus, a termos os nossos olhos fixos em Ti, a aproveitarmos as graças que nos são oferecidas. Ajuda-nos, Jesus, a guiar as ovelhas que nos foram confiadas, a não desistir das nossas famílias, a não desistir da oração. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais confiança em Ti. De nos apoiarmos em Ti. E que ao contemplar a Tua misericórdia, nós tenhamos a força necessária para caminhar até o fim. E não pararmos no meio do caminho. Mas de seguirmos fiéis até o fim. Com a Tua graça conseguiremos, Jesus. Vou contemplar a Tua misericórdia. Vou contemplar a Tua misericórdia. Vou contemplar a Tua misericórdia. Vou contemplar. Vou contemplar a Tua misericórdia. Vou contemplar a Tua misericórdia e encontrar-me contigo aos pés da Tua cruz, mergulhar em Tuas chagas, aprender o que é o amor. Vou contemplar
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós. Amém. Que bom! Foi uma hora de tanta misericórdia. A irmã a anunciá-la e Jesus a perdoar os pecados. Então vamos dar 15 minutinhos para espairecer um bocadinho e depois vamos ouvir um testemunho da irmã Cristina, tá bom? Então, irmã Camila, obrigado também por ser misericordiosa conosco nesta hora. Deus a abençoe muito. Até já!